Bom dia, sexto ano, tudo bem com vocês? Já estava com saudades. Vamos lá. Hoje nós vamos aprender um pouco da história dos números e dos sistemas de numeração. Os números, eles não surgiram assim, pum, vieram os números não, né? Hoje nós vemos os números em tudo que a gente tem na vida. Nós usamos os números para contar, para ordenar, para medir ou para codificar. Mas o que significa isso? Contar. 1, 2, 3, 4, 5, quando você utiliza para contar. Ordenar, quando você quer colocar na ordem. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, último. Medir. Você usa sua régua, a trena, para medir uma coisa, objeto ou um espaço. Ou codificar. Por exemplo, as placas de carro, as senhas do banco, do cartão. Então, ele é usado para codificar. Mas como que surgiram esses números? Lá na fase antiga, lá quando eram os homens das cavernas ainda, eles começaram a sentir falta dos números. Eles começaram a sentir falta de coisas para representar, de alguma coisa para representar as coisas que eles tinham. Eles perceberam que eles tinham que ter um rebanho, né? Eles tinham ovelhas, eles tinham cabras, eles tinham vacas, e eles precisavam diferenciar deles do vizinho, e até quando eles iam pastar. Então, eles começaram a representar esses animais com pedrinhas. Então, eles pegaram um saquinho, né, que eles fizeram com couro de animal, e começaram a falar. Um animal que saía para pastar, ele colocava uma pedrinha dentro do saquinho. Outro animal que saía para pastar, ele colocava aquela pedrinha representando aquele animal dentro do saquinho. E assim, no final do dia, quando ele chamava os animais para a cerca de novo, ele tirava as pedrinhas para cada animal que entrava para ver se todos os animais tinham retornado. Se sobrasse alguma pedrinha ali, ele sabia que tinha algum animal perdido e ele ia atrás, né? Ele podia estar machucado, ele podia ter se perdido, ele podia ter caído num barranco, né? Então, ele ia atrás. Só que com o tempo, eles foram ficando mais ricos em questão de rebanho e esses sacos de pedra começaram a pesar. Então, alguém teve a ideia de dar nós nos cipós, nas cordas que eles carregavam. Então, eles davam nós e dessa forma ficava mais fácil de carregar. Mas mais uma vez aquelas cordas ficaram extensas e eles tentaram arrumar outra forma de representar. Então eles começaram a riscar nas cavernas ou numa pedra. Ele pegava a pedra e outra pedra bem mais fina e riscava. E com isso ele foi representando. Só que até 10, 20, até que dá pra gente riscar. Mas com números grandes, eles começaram a ter dificuldade depois de contar. Então, eles iam representando 10, 20, 50 com sinais diferentes. Então, cada povo começaram a representar da sua forma, da forma que era melhor para a sua comunidade. Aí na apostila de vocês tem um pouco sobre os sistemas babilônicos, egípcios, gregos e romanos. Cada um tinha sua especialidade, cada um representava de formas diferentes, tá certo? O sistema romano, ele é utilizado até hoje em alguns relógios. Ele possui os números das horas representados com números romanos. Os papas, eles são representados por números romanos. Papa João Paulo II, por exemplo, o segundo era o 2 em romano. Em nomes de ruas, né, nós temos a Avenida João 23 e o João 23. Daqui não é o 23, é o 23 em números romanos, tá certo? Ele é utilizado, que é este aqui que eu coloquei para vocês alguns números. Na apostila de vocês tem explicado também, mas aqui eu vou explicar alguns. Então, vamos lá. O 1 é representado pela letra I. O 2, eu vou usar 2 Is. O 3, eu vou representar 3 Is. Mas o 4, não são 4 Is. O 4, ele pegou o 5
e pegou o 1 e colocou o 1 antes do 5, para representar uma subtração. Então, quando o número que vem antes é menor do que o que vem depois, eu estou diminuindo aquela quantidade. Então, aqui é o 4. O V é o 5 e o 6, eu vou colocar o 5 mais 1. Então, vai ser VI. Esse, então, VI, 7. VI, 8. E X. O I apareceu de novo em primeiro e ele é o número menor, antes do 10. Então, eu vou diminuir. 10 menos 1, 9. E o X é o 10. Então, continuando o nosso raciocínio, agora eu vou repetir o X para fazer os outros números. XX, 20. XXX, 30. XL, quem é L? 50. XL, o X é 10, o L é 50. Tá vendo que o 10 está antes do 50? Então, eu vou diminuir. Esse será o 40. Pela lógica, 60, 70, 80. Voltamos aqui no 90. Olha como é que é representado o 90. XC. 10 e 100. Então, é 10 antes de 100. Quem é? 90. Um C, 100. O D vai ser o 500. E o M vai ser o 1000. Mas como que eu vou representar esses números? Por exemplo, se eu quiser o número 37. Eu vou no 30. Quem é 30? XXX. Então, vou colocar XXX. E quem é o 7? VI. Aí, eu coloco VI. Aqui, eu representei o número 37. Tá certo? Se eu quiser, por exemplo, o número 99, eu vou no 90, que é XC, e no 9, que é I. X. Esse aqui seria o 90. Então, você vai na tabela que você tem e monta o seu número. Agora, vocês vão fazer a atividade e mandem qualquer dúvida para mim, tá ok? Até a próxima aula.